Pois é, olha, o carnaval passou e a gente viu as montanhas de lixo espalhadas pelas ruas das cidades. Então, mais do que nunca, é hora de oficializar a participação dos catadores de materiais recicláveis na festa de rua. Bom, para falar sobre esse e outros assuntos, nós recebemos agora aqui no estúdio a Elizabeth Greenberg, do Instituto Polis, e o Roberto Laureano, da Coordenação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Qual é a atual situação, então, do Movimento Nacional dos Catadores? A gente sabe que a gente recebeu o movimento antes do Carnaval e dizendo que não tinha apoio nenhum de prefeitura, de Estado, que o trabalho era feito todo individualmente. Essa situação mudou de alguma forma? Não, não mudou, né? Continua a mesma coisa, né? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, né? E em nome dos catadores de material reciclável, nós gostaríamos de solidarizar com essa situação que aconteceu, com todo esse desastre, com aquelas famílias de Suzano, né? E deixar aqui nossos sentimentos. De fato, não mudou nada. Nós temos, na verdade, um grande público de catadores guerreiros e guerreiras, né? Principalmente catadores, que nós temos, são as maioria nas cooperativas, nas organizações de catadores, que estão aí pondo a mão na massa para fazer esse trabalho, para fazer essa limpeza, mas sem nenhum interesse das prefeituras e nem dos fabricantes de embalagens. É bom destacar também que os fabricantes de embalagens também têm responsabilidades, né, nesse processo, porque as embalagens são deles, né? Sim. E os catadores continuam bravamente trabalhando dentro do seu processo, dentro do seu trabalho. Nós fizemos recentemente uma vaquinha, né? Graças a Deus conseguimos atingir essa vaquinha e foi essa vaquinha, pelo menos na cidade de São Paulo, que conseguimos aí avançar e fazer o trabalho de coleta desses materiais. Vocês estavam se propondo, era uma vaquinha para se propor a levar um bloco para a rua para catar esses materiais que ficam depois que os blocos passam, exatamente. Né? Esse bloco ele tem essa intenção, né, de coletar esse material e também de mostrar que, olha, nós catadores estamos aqui, né, estamos fazendo esse trabalho e, por favor, fabricantes de embalagens, prefeitura, nos ajudem, entre com nós, trabalhe com nós, pague pelo nosso serviço, que nós vamos fazer um trabalho muito melhor do que nós fizemos. Sim. Agora, Beth, queria te perguntar por que esse desinteresse da indústria, que é responsável por todo esse material, desinteresse da prefeitura pelo trabalho dos catadores de recicláveis, por que isso acontece? Então, o microfone. Desculpa. Não, na verdade, é uma omissão, né, muito grande por parte do setor produtivo, empresarial, porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é de 2010, não vem sendo cumprida e que exige, de fato, que essa logística, né, que o Roberto está falando de reversão dos resíduos que nós geramos cotidianamente ou nos grandes eventos, ele volte para a cadeia produtiva e tem que passar por essa etapa da coleta que os catadores, as cooperativas fazem muito bem profissionalmente e depois a separação desses materiais para seguirem para as respectivas indústrias de reciclagem. Então, isso é uma omissão muito grande, né? Não é nem a questão de interesse, quer dizer, não há a responsabilização deles sobre os custos disso, porque se isso for para um fundo que remunere o trabalho das cooperativas, isso desonera inclusive o poder público, que pela parte, essa fração dos recicláveis a rigor, não é mais responsável. Então nós temos, por exemplo, a ASEMAI, né, que é a Associação Nacional dos Municípios para o Saneamento Ambiental, que é um grande parceiro, né, Roberto, Dr. Vladimir Ribeiro, que considera que isso realmente é até um crime de peculato por parte da prefeitura de assumir algo que não é sua responsabilidade. Mas a gente se soma muito também com o movimento que, enquanto a prefeitura assume isso e gasta com destinar os resíduos para os aterros sanitários, isso poderia estar sendo remunerado, né, os catadores para fazer isso num processo de transição, ela tem a sua responsabilidade. Então, nós consideramos que tanto as agendas, por exemplo, né, Roberto, do Carnaval, poderia já trazer um indicador de que as pessoas devem se comportar assim, os catadores podem ser remunerados como educadores ambientais quando eles foram para as ruas, né? Depois talvez a gente possa falar um pouco mais como bloco, né? Eles podem se organizarem para em toda a cidade termos a atuação deles educativa e coletando, sendo remunerados.
O André queria falar alguma coisa. É mostrar essa possibilidade da educação ambiental com o apoio do movimento, das várias cooperativas, e elucidar para a população o quanto o mau uso desse material e o descarte de forma inadequada pode depois trazer prejuízos para a população, como foram as enxurradas, as enchentes, sim, agora nos últimos dias. Sim. Então mostra mais uma vez como no ambiente as coisas estão correlacionadas. E a ausência, a negligência do poder público traz uma consequência muito grande para a nossa população. Tem uma outra noite. Você quer fazer alguma pergunta? Não, só ia comentar uma coisa. Quando a gente vê prefeito e governador se justificando com relação a essa situação dramática, especialmente aqui do ABC, todos eles falam assim, mas eu estou aqui há pouco mais de 2 meses, eu não poderia ter resolvido, como Dória falou, e o prefeito que estava viajando de férias e resolveu voltar, tudo isso, eles de certa maneira dão números assim, mas investimos tanto, não sei o quê, mas a realidade das pessoas ali continua a mesma e dramática, não é? O que precisamos, na verdade, né, que o poder público, né, que os governos, eles precisam entender que nós prestamos um serviço. Né? Nós estamos organizados hoje em cooperativas, né? E isso tem custos, né? Nós não estamos trabalhando de forma informal para um ferro velho que explora o nosso trabalho, né? E toda essa cadeia de custos que tem, inclusive, na verdade, que esses custos, inclusive, eles estão muito claros no ponto de vista da estrutura, né? Graças ao governo Lula, que apoiou muito o trabalho dos catadores, né, nesse processo de estrutura e tudo mais. Hoje nós existimos com estrutura e com organização por conta do governo Lula. E essa estrutura que nós temos, ela está a serviço, né? Só que ela precisa ser paga. Né? E aí a gente tem muitas vezes a omissão dos governos que não querem verem esse pagamento por esse serviço. E também, assim, no Movimento Nacional dos Catadores entende que essa conta é uma conta compartilhada, né? Ela é uma conta que ela é dos municípios, ela é uma conta também que é das empresas e também tem corresponsabilidade também dos blocos. Né? Os blocos também eles têm responsabilidade nisso. Então acho que tem que fazer uma discussão. Nós estamos a serviço de todos, né? Que são responsáveis por esse grande evento, por essa grande festa. Então nós achamos que é importante sentarmos com todos, sensibilizar todos para que possam apoiar de forma mais organizada para o próximo ano uma boa limpeza da coleta seletiva. E a coleta seletiva não é só a coleta seletiva de latinhas, né? A gente foca muito em latinha, tem muitos estados que fizeram muito mostrar latinha, mas nós temos também diversas outras embalagens que precisam ser recolhidas. Sim. Vamos comentar uma pauta do dia, inclusive a gente vai pedir para vocês comentarem sobre isso. É uma notícia importante do dia, de que a Câmara prevê instalar hoje a Comissão de Constituição e Justiça, onde a reforma da Previdência vai começar a tramitar para eventualmente ser aprovada. O colegiado, que deve ser presidido pelo deputado Felipe Francischini, do PSL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro, terá 5 sessões para emitir um parecer sobre os critérios técnicos da PEC e devolver o texto à mesa diretora da Câmara. Nesse momento ainda não são feitas emendas ou modificações no texto. Desde que a proposta foi apresentada, as críticas são inúmeras. O estabelecimento de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos, o endurecimento da concessão das aposentadorias rurais, as reduções nos valores de pensões e auxílios. A reforma vai apertar demais os direitos sociais e pode gerar problemas ainda maiores, com aumento de pobreza no médio e longo prazo. É excessivo falar que a reforma cria uma legião de idosos pobres? Isso nosso papo é sobre fome, a situação tende a piorar, não é, André? As experiências que aconteceram no Chile, na Colômbia, mostram que os idosos mais pobres vão ser profundamente atingidos. E também a proposta atual altera e pode incidir nas pessoas que já foram aposentadas. Sim. Então é de uma perversidade enorme. E sempre mostrar, a gente sempre evidenciar que o montante desse recurso que eles querem tirar da Previdência é para jogar para os custeios das dívidas e arrolar as dívidas públicas. Sim. E as dívidas com os bancos, com os especuladores. Isso a gente precisa ter muita atenção, porque a gente está no limite da violação do direito social previsto no artigo 6º da Constituição e atendendo aos interesses do mercado. Acho que essa é a grande especulação que eles fazem. E o mais grave é o cinismo deles jogarem como narrativa de que isso vai gerar emprego, isso vai gerar mais oportunidades. A reforma trabalhista que ocorreu no ano passado com Michel Temer já nos mostrou que isso não aconteceu. Sim. E ela, mais uma vez, atingiu
e atingirá as mulheres, os trabalhadores rurais, as pessoas que já estão fragilizadas frente ao sistema de direitos. Roberto, a gente sabe que catadores fazem parte dessa população em maior situação de vulnerabilidade e a reforma atinge especialmente essas pessoas. Como vocês analisam essa reforma que está sendo proposta hoje? Verdadeiro lixo. Né? Não é resíduo, é lixo não mesmo. Resíduo, não é material, não é resíduo. De fato, né? O movimento está, né, muito atento, discutindo muito preocupado, né, com toda essa questão aqui dessa nova lei da Previdência. E, enfim, nós temos os outros movimentos sociais comprando força para essa luta, né, contra, né? E, de fato, assim, é tudo que já foi dito aqui, né? O que a gente pode resumir tudo isso realmente nisso que eu disse, assim, parece até brincadeira, mas é isso. É um verdadeiro lixo. Sim. Eu posso fazer um comentário? Não, eu acho que, não sei se no primeiro bloco foi comentado, eu acho, alguma coisa nesse sentido, que além dessa reforma que vai atingir e vulnerabilizar, né, profundamente, aumentar os problemas sociais da população, tem também a questão que afinal, existe ou não existe, né? Esse o buraco, déficit. Sim. Então, acho que essa é uma discussão, né, muito premente, tem que ser feita, tem que ser cobrada, e em cima, inclusive, do fato de que tem que saber os números de sonegação de impostos. Sim. E também a questão do não pagamento da Previdência pelos os bancos, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, são os grandes devedores. Grandes devedores. Então, assim, essa discussão ela está mal parada, ela precisa se posicionar melhor e isso não pode ter pressa, dado que vai atingir justamente populações grandes, né? Um número grande, em função, inclusive, da longevidade, né? Agora, eu acho que tem um dado também preocupante, que eu acho que a gente deve ficar atento, que na instalação da CCJ, que deve acontecer na próxima semana, provavelmente, já existem algumas pessoas candidatas à presidência. Entre elas, o Kim Kataguiri, que é um jovem político que não tem a menor experiência. Assim como o Francisquini, que também é presidente ali, tem 27 anos, se não me engano. Então, são políticos muito inexperientes para uma situação tão importante e grave como essa, né? Mas ele já demonstrou na Câmara Municipal de São Paulo quais são os interesses e qual jogo ele está fazendo. Ele responde muito aos interesses do partido do presidente, vai ser um grande soldado nessa disputa, e tem um elemento da revisão que ela abre brecha para todas as outras medidas de ajustes ao benefício de prestação continuada do BPC, o auxílio reclusão para as famílias de pessoas presas, possam ser alteradas com medidas muito mais simples do Executivo. Sim. O que antes demandava uma análise do Congresso mais apurada. Sim. Então, tá aí também uma das grandes sensibilidades dessa alteração que eles querem fazer. E aí eu quero retomar, no caso do auxílio reclusão, sempre foi colocado como uma grande polêmica no conjunto da sociedade. Que era melhor ser preso, porque é melhor ser preso ganhar uma bolsa. Mas, na verdade, esse é um auxílio fundamental para as famílias que são presas juntos praticamente, né? Quando a gente entrevista e conversa com a associação de familiares de pessoas presas, elas falam, a gente puxa a cadeia junto. E quando as pessoas contribuíram para a Previdência, elas têm a oportunidade de criar uma primeira rede de cidadania e as famílias poderem se reestruturar quando o seu familiar voltar a conviver em sociedade. Sim. Então são esses elementos que às vezes, numa grande narrativa, passa muito despercebida nos nossos debates. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.